Boa noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Você que nos acompanha na página Pregações Espíritas, no Facebook. Você que está inscrito no canal Pregações Espíritas no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma pregação de sábado às 20 horas. Hoje, dia 17 de dezembro de 2022. Como leitura preparatória para a nossa prece, nós vamos ler do capítulo 1 do Evangelho de João, os versículos 1 e 14. No princípio havia o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne, e tabernaculou entre nós. Em outras traduções, porque essa que eu estou lendo é de Haroldo Dutra Dias, Novo Testamento, traduzido por Haroldo Dutra Dias diretamente do grego, mas em outras traduções, em outras versões da Bíblia, esse verbo está substituído por habitou, né? Então, seria, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E contemplamos a sua glória, semelhante à de unigênito, junto do Pai, pleno de graça e verdade. Vamos fazer a nossa prece. Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais, espíritos familiares e simpáticos, nossos anjos guardiães, a todos vós agradecemos por mais esta oportunidade, por mais esta bênção, e pedimos que todos vós possais enviar vibrações, energia, magnetismo, capazes de fazer com que nós estejamos sintonizados convosco, principalmente contigo, Senhor Jesus, neste teu mês do teu Natal, e que tantas lições podemos retirar das passagens envolvendo o teu nascimento, a tua vinda, como esta mesma que acabamos de ler como leitura preparatória. E por isso, antecipadamente, gratos por esta bênção, por esta oportunidade, por todos os ensinamentos que receberemos na noite de hoje, pedimos permissão para iniciar a pregação desta noite. Que assim seja, Senhor. Meus irmãos, é muito comum no Natal, né, no mês de Natal, nós ficarmos mais adstritos, né, restritos, envolvidos com o Evangelho de Mateus e o de Lucas. Esse trecho do Evangelho de João, que é o capítulo 1, fala, né, da vinda de Jesus, sim, mas de uma forma diferente dos demais evangelistas, né, principalmente Mateus e Lucas. E é muito interessante, porque é uma das poucas passagens em que tem a nomenclatura, o adjetivo unigênito. E nós, espíritas, infelizmente, não atentamos para esse adjetivo unigênito. Falamos, ouvimos, repetimos, mas não nos detemos na análise, na significação desse adjetivo. As outras religiões cristãs se empenham mais em significar, né, valorizar, honrar, digamos assim, esse adjetivo.
Mas, infelizmente, nós espíritas meio que passamos ao largo. E não sei se de forma consciente ou inconsciente, mas de certa forma podemos dizer também que essa postura nossa, diminui um pouco, né, o nosso Messias, o nosso Mestre, o nosso Salvador, que é também uma postura algumas vezes comum entre alguns de nós espíritas, né, que não caracterizamos Jesus como realmente ele deve ser caracterizado. Mas, graças a Deus, né, existem espíritas que sabem valorizar, sabem atribuir o devido significado, o devido valor, a devida honra a esse adjetivo unigênito, e aproveitando que nós estamos num empreendimento de reflexões natalinas, continuando todas as pregações que nós fizemos agora, nesse mês de dezembro, e também nos anos anteriores, nós hoje vamos nos deter nesse aspecto. E vou pedir licença para repetir a passagem do Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 e 14. No princípio havia o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou, ou tabernaculou, entre nós. E contemplamos a sua glória semelhante à de unigênito junto do Pai, pleno de graça e verdade. E aí, nós vamos usar esses dois versículos do Evangelho de João como base, mas também vamos usar alguns textos desse autor maravilhoso, que eu também tenho usado muito nas nossas pregações, que é o Vinícius, nesse livro Em Torno do Mestre. E 3 textos desse livro são muito significativos. E eu gostaria de fazer, como diriam os professores de língua portuguesa, um intertexto, né, mesclando esses 3 textos com esses 2 versículos do Evangelho de João, porque nós veremos quantos ensinamentos, que maravilha, né, que textos excelentes, imperdíveis, inolvidáveis para nós cristãos, nós espíritas. Então, o primeiro é um texto bem curto, a manjedoura de Belém. E aí nós vamos entender, né, por que esse adjetivo deve e precisa ser valorizado, honrado, significado da forma correta, respeitosa, verdadeiramente cristã, por todos nós cristãos, inclusive nós outros espíritas. Então, primeiro, né, nós falamos, inclusive, na última pregação sobre essa manjedoura, né, porque Jesus escolheu como berço um lugar em que os animais se alimentam, né, porque dissemos, a manjedoura é um coxo, tem toda uma nomenclatura diferenciada, né, pegando uma carona aí, né, nos estrangeirismos, né, no francês, no italiano, mas uma outra palavra, embora, né, comum, vulgar, mas que significa a mesma coisa. É o coxo que nós conhecemos, onde os animais se alimentam. Então, a manjedoura de Belém, texto de Vinícius no livro Em Torno do Mestre.
Vemos naquela manjedoura, onde outrora Maria deitou o menino Jesus, depois de enfaixá-lo cuidadosamente, um símbolo eloquente, cheio de encanto e de sabedoria. Olha aí, um coxo como um símbolo cheio de encanto e de sabedoria. Os símbolos, diz Vinícius, valem pelas ideias que representam. Eles têm corpo e alma. Constituem esplêndidos aparelhamentos de ensino e de aprendizagem. A manjedoura de Belém está neste caso. É um símbolo empolgante. Ela alegoriza o coração humano. Vejamos, meus irmãos, que maravilha de interpretação de Vinícius. Ela alegoriza, quer dizer, simboliza, né, o coração humano, onde deve realizar-se o nascimento do Mestre e Senhor da humanidade. E nós falamos sobre isso, né? Onde Jesus deve, né, vai implantar o seu reino e o reino de Deus, que são a mesma coisa, nos nossos corações. Ela alegoriza a manjedoura, o coração humano, onde deve realizar-se o nascimento do Mestre e Senhor da humanidade. Para recebê-lo, uma só condição se nos impõe: que o nosso coração adquira aquele cunho de humildade que caracteriza a manjedoura. É tudo. Olha que maravilha, meus irmãos. O que nós precisamos? E também falamos sobre isso nas últimas pregações, a questão da humildade. Vou repetir: para recebê-lo, uma só condição se nos impõe: que o nosso coração adquira aquele cunho de humildade que caracteriza a manjedoura. É tudo. O mais virá pela influência de seu poder e da vitalidade fecundante que seu espírito nos comunicará. Então, meus irmãos, primeira coisa, e não por acaso, né, também falamos sobre isso, mas não por acaso, Jesus, o nosso Mestre, o nosso Salvador, o nosso Redentor, iniciou as bem-aventuranças no Sermão da Montanha, exaltando a virtude da humildade. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles, né, é o reino dos céus, ou porque eles herdarão a terra. Vamos, para não incorrer em equívoco, bom, para não tomar muito tempo, porque eu estou aqui apenas querendo confirmar, né? Vamos deixar essa confirmação para uma outra oportunidade. Mas enfim, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, são os humildes, né? Então, por que será que Jesus inicia a sua chegada ao orbe terreno exaltando a humildade, exemplificando a humildade, e inicia também as bem-aventuranças no Sermão da Montanha, né, com essa virtude? Será que foi por acaso? Será que foi coincidência?
Será que ele não sabia que, né, ele havia simbolizado com a sua família sagrada a humildade e depois, mais tarde, no seu ministério, iniciaria também essa virtude que é muito também simbólica? Porque se nós não tivermos humildade, meus irmãos, fica difícil de conquistar as outras virtudes. E aí, por isso, nós vamos ler agora o capítulo intitulado O Unigênito. E aí vamos ver o que Vinícius fala sobre esse adjetivo maravilhoso, não por à toa empregado na Bíblia como referência, né, como denominação do próprio Cristo, né, do próprio Mestre, do próprio Senhor Jesus. O unigênito. Não basta que Deus seja nosso Pai. É preciso que sejamos seus filhos. Ser pai é cuidar da felicidade dos filhos, prevenindo e prevendo tudo o que respeita ao futuro que os espera. Olha aí, o que é ser pai? Deus é nosso Pai, porque soube prever e prover tudo o que é necessário ao nosso bem. E o fez da melhor forma, empregando nisso o seu infinito poder e a sua infinita sabedoria. Ser filho é corresponder à solicitude paterna, indo ao encontro dos desejos e dos esforços realizados pelo Pai em seu favor. Em favor de quem? De nós outros. Então, ser filho não é simplesmente ter um pai. Ser filho é mais do que isso. Segundo Vinícius, é corresponder à solicitude paterna, indo ao encontro dos desejos e dos esforços realizados pelo Pai em seu favor, em favor de quem é filho. Ser filho é fazer refletir em si próprio os traços de caráter do genitor, de modo que por aí, se reconheça de pronto sua origem e descendência. Que maravilha, hein? E que responsabilidade! Como isso ainda está distante de nós outros. Porque nós não buscamos isso. Não é distante porque está inalcançável, impossível. Não. Veremos logo adiante. Está distante porque nós não caminhamos nesse sentido. Ele disse, né? Nós temos que ir ao encontro. E nós não vamos. Não é mesmo? Ser filho é fazer refletir em si próprio os traços de caráter do genitor, de modo que por aí se reconheça de pronto sua origem e descendência. Ser filho, finalmente, é tornar-se legítimo herdeiro do nome, das qualidades e dos seus bens paternos. Então não é uma questão no mundo do direito, né, no mundo da justiça, das leis. O filho, ele é herdeiro. No mundo do direito, salvo se o filho atentar contra a vida do próprio genitor, né, ou da própria genitora, do próprio pai ou da própria mãe, e nesse caso, né, correr o risco de ser deserdado, deixar de ter direito de receber a herança, salvo essa hipótese, se você não fizer nada contra, né,
seu pai, sua mãe. Basta que você tenha o registro, né, do seu nascimento com o pai da sua, o nome do seu pai e o nome da sua mãe, no seu registro de nascimento, na sua certidão de nascimento, né, que você está caracterizado, está inserido, né, no direito hereditário e poderá e muito provavelmente receberá a herança. Agora, no aspecto espiritual, no aspecto divino, né, filhos de Deus, ser filho finalmente é tornar-se legítimo herdeiro do nome, das qualidades e dos bens paternos. Ora, diz Vinícius, sendo assim, podemos apresentar-nos em consciência, ou como diríamos nós, né, em sã consciência, como filhos de Deus? Será que a gente pode se apresentar, se achar, se considerar filho, né, filhos de Deus, diante disso que Vinícius acabou de dizer? De quais são os requisitos, né? Quem pode ser considerado filho de Deus? E ele mesmo responde, certamente que não. Deus é, em realidade, nosso Pai, mas nós ainda não somos seus filhos. Sério, né? Grave, e isso tem que calar fundo nos nossos corações, nas nossas mentes, nas nossas consciências. Temos que refletir sobre isso, meus irmãos. Daí porque, diz Vinícius, Jesus é, com justiça, cognominado o unigênito do Pai. Sim, ele realmente é o único Filho de Deus que passou até aqui pela terra. Porque é o único que encarnou e refletiu com verdade os atributos, os poderes e as qualidades havidas de tal paternidade. Tão perfeitamente se caracterizou a divina descendência em Cristo, que ele pôde dizer com acerto: eu e o Pai somos um. Cumpre agora a nós outros nos tornarmos filhos de Deus, consoante a seguinte promessa proclamada por João Evangelista. E aí está nos versículos 12 e 13 do capítulo 1. A todos que o receberam, aos que creem em seu nome, deu ele o direito de se tornarem filhos de Deus. Olha aí, meus irmãos. A todos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu ele o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade do homem, mas sim do próprio Deus. Enquanto não satisfizermos a essa condição, crendo e praticando como ordena o Verbo divino, Deus continuará sendo nosso Pai. Porém, nós não seremos seus filhos. E em tal sentido, Jesus permanece como o unigênito. Que texto maravilhoso, meus irmãos. Profundo, grave, sério, que tem que ser lido e relido muitas vezes por nós que nos dizemos cristãos. Nós espíritas, nós católicos, nós protestantes, nós evangélicos, nós ortodoxos, seja qual segmento, de qual segmento nós sejamos, cristãos, temos que ler e reler esse texto. E aí,
Lógico, eu não estou aqui para contrariar Vinícius, quem sou eu? E nem ele se contradisse com esse texto que nós vamos ler agora. Mas nós veremos aqui, nesse texto que também está no livro Em Torno do Mestre, que muitos espíritos, muitas pessoas que já passaram pela Terra, muitos espíritos que já encarnaram, reencarnaram, estão caminhando nesse sentido, ao contrário de nós outros, né, que estamos parados muitas vezes, ou estamos, né, como se diz aí no militarismo, né, nas Forças Armadas, marcando passo, né, marchando sem sair do lugar, fazendo movimentação, e que também sobre isso já falamos, movimentação espírita, movimentação ao contrário de movimento, né? Fazemos muito alvoroço, muito estardalhaço, mas será que estamos fazendo apenas uma movimentação ou estamos empreendendo um movimento, né? Espírita, cristão? Então, quem está ou já caminhou nesse sentido de se tornar filho de Deus? Vejamos nesse capítulo também maravilhoso de Vinícius. Cristo nasceu onde? Quando? A salvação não está numa finalidade a que se convencionou denominar céu ou paraíso. Está sim na perpétua renovação da vida para a frente e para o alto. Avançar, como disse São Paulo, de glória em glória, tal é, em síntese, o trabalho e o plano da redenção. Jesus é a força viva que, uma vez encarnada no homem, determina a sua constante transformação. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória como de unigênito do Pai. Mas a todos que o receberam, aos que creem em seu nome, deu ele o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. João, capítulo 1 e os versículos que nós lemos. A prerrogativa de unigênito, olha aí Vinícius mais uma vez nos explicando, né? A prerrogativa de unigênito do Pai, Jesus a torna, olha isso, meus irmãos, Jesus a torna extensiva a todos os que de boa vontade o receberem. Meus irmãos, a humildade, o amor de Jesus são tão grandes, são tão inalcançáveis em termos de raciocínio para nós, que Jesus, ele abre mão de ser o unigênito, digamos, o único unigênito. Ele permite que nós sejamos semelhantes a ele. Lógico, guardadas as devidíssimas proporções. Ninguém nunca vai ser igual a Jesus. Não sejamos soberbos. Só que Jesus, no seu infinito amor, na sua infinita humildade, ele não tem para si esse título e diz: só eu sou, fui e serei sempre o unigênito. Ele permite que nós nos assemelhemos, guardadas as devidas proporções, a ele. A prerrogativa de unigênito do Pai, Jesus a torna extensiva a todos os que de boa vontade o receberem. Então, nós, se somos cristãos ou queremos ser, na medida em que verdadeiramente, genuinamente, recebermos
Jesus, acreditarmos, crermos nele, estaremos caminhando para alcançar essa extensão amorosa, misericordiosa, humilde, que Jesus proporciona a todos nós. E assim se opera o seu natalício no coração do pecador. Olha aí, o Natal de Jesus se opera, acontece dessa forma, no coração do pecador, que somos todos nós. O menino que Maria enfaixou, deitando-o em seguida numa manjedoura, é a figura desse Jesus que é força, que é poder, que é vida e verdade, atuando no interior do homem. Invoquemos, em abono de nossa asserção, diz Vinícius, o testemunho de algumas personagens que figuram na esfera cristã como astros de primeira grandeza. Agora nós veremos quem são esses espíritos gigantes, astros, que estão ou já na condição de assemelhados, ou estão muito próximos, caminhando. Tanto que foram canonizados pela Igreja Católica, são venerados pela Igreja Protestante e por nós todos cristãos. Diz Vinícius, perguntemos a Paulo, onde e quando Jesus nasceu? Ele nos dirá, foi na estrada de Damasco, quando eu, então, intolerante e fanatizado por uma causa inglória, me vi envolvido na sua divina luz. Dali por diante, já não sou eu mais quem vive, mas o Cristo é que vive em mim. Que maravilha, meus irmãos. Indaguemos de Madalena. Onde e quando nasceu Jesus? Ela nos informará. Jesus nasceu em Betânia, certa vez em que sua voz, ungida de pureza e santidade, despertou em mim a sensação de uma vida nova, com a qual até então jamais sonhara. Que maravilha! Ouçamos o depoimento de Pedro sobre a natividade do Senhor. E ele assim se pronunciará. Jesus nasceu no átrio do Paço de Pilatos, no momento em que o galo, cantando pela terceira vez, acordou minha consciência para a verdadeira vida. Daí por diante, nunca mais vacilei diante dos potentados do século, quando me era dado defender a justiça com letra maiúscula e proclamar a verdade, pois a força e o poder do Cristo constituíram elementos integrantes de meu próprio ser. Que maravilha! Chamemos à baila João Evangelista e peçamos, nos diga o que sabe acerca do Natal do Messias. E ele nos dirá, Jesus nasceu no dia em que meu entendimento, iluminado pela sua divina graça, me fez saber que Deus é amor. Que maravilha, meus irmãos. Dirijamo-nos a Zaqueu, o publicano, e eis o seu testemunho. Jesus nasceu em Jericó, numa esplêndida manhã de sol, quando eu, ansioso por conhecê-lo, subi numa árvore, à beira do caminho por onde ele passava, contentando-me com o ver de longe. Eis que ele, amorável e bom,
acena-me dizendo: Zaqueu, desce, importa que me hospede contigo. Naquele dia entrou a salvação no meu lar. Que maravilha! Interpelemos Tomé, o incrédulo. Quando e onde nasceu o Mestre? Ele, por certo, retrucará. Jesus nasceu em Jerusalém, naquele dia memorável e inesquecível, em que me foi dado testificar que a morte não tinha poder sobre o Filho de Deus. Só então compreendi o sentido de suas palavras: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que maravilha! Apelemos finalmente para Dimas, o bom ladrão. Onde e quando Jesus nasceu? Ele nos informará. Jesus nasceu no topo do Calvário, precisamente quando a cegueira e a maldade humanas supunham aniquilá-lo para sempre. Dali ele me dirigiu um olhar repassado de piedade e de ternura, que me fez esquecer todas as misérias deste mundo e antegozar as delícias do paraíso. Desde logo senti-o em mim e eu nele. Comunhão, que Dimas experimentou. Tal foi o testemunho do passado. Tal é o testemunho do presente, dado por todos os corações que, deixando de ser quais hospedarias de Belém, onde não havia lugar para o nascimento de Jesus, se transformaram pela humildade, olha aí a humildade, mais uma vez, se transformaram pela humildade naquela manjedoura que o amor engenhoso da mais pura e santa de todas as mães converteu no berço do Redentor do mundo. Meus irmãos, que texto maravilhoso. Profundo também, altamente significativo. Nós não podemos nos fixar numa data apenas no 25 de dezembro, até porque, salvo melhor juízo, dizem que essa data nem é a data real em que Jesus nasceu, porque por motivos e pelo local onde foi, muito provavelmente estaria frio, frio intenso naquela região, e as condições, se ele, nosso Mestre Jesus, nasceu numa espécie de gruta, num estábulo, mesmo que seja um local em que possuidores ali, criadores de animais, guardavam, recolhiam seus animais à noite, mas mesmo assim não era tão aquecido quanto o interior de uma casa, E por ser no hemisfério norte, muito provavelmente nessa época nós sabemos que neva, as temperaturas são baixíssimas em muitos países. Então, acredita-se que não tenha sido realmente o 25 de dezembro o dia em que Jesus nasceu. Mas isso não importa se foi 25 de dezembro, se não foi. Nós temos um simbolismo muito grande, muito bom, que é o dia, para nós celebrarmos, para nós honrarmos. Mas o que nós aprendemos dessas lições maravilhosas de Vinícius, do próprio João evangelista, o principal é que Jesus, na maioria dos casos referentes a cada um de nós, a cada ser,
a cada espírito que, mesmo se dizendo cristão, não o recebeu, não permitiu que ele nascesse em seu coração ou em nossos corações. Cada um de nós sabe do fato histórico, do momento, que pode ter sido em dezembro ou não, alguns acreditam que foi em abril, não importa. Houve o nascimento, a vinda do nosso Mestre, do nosso Senhor, do nosso Salvador. Mas isso é o fato social, é o fato biológico, é o fato humano, é o fato divino. Agora, o fato transcendente em cada um de nós é o que nós acabamos de ler. Para Paulo, Madalena, Pedro, João evangelista, Zaqueu, Tomé e Dimas, apenas para citar alguns, Jesus não nasceu no dia em que ele estava lá, após sair do ventre de Maria Santíssima, sua mãe. Para esses gigantes, esses astros, como diz Vinícius, astros de primeira grandeza, Jesus nasceu em cada uma dessas ocasiões em que essas pessoas humildemente reconheceram seus pecados, reconheceram que estavam caminhando por caminhos marginais, por estradas sinuosas, ermas, e aceitaram, receberam Jesus em seus corações, transformando-se verdadeiramente, mudando de vida. Então é isso que nós temos que fazer. Jesus nasceu, Cristo nasceu onde? Quando? Para muitos de nós ainda não nasceu. Então que essa reflexão, meus irmãos, possa calar fundo nos nossos corações, nas nossas mentes, nos nossos pensamentos, e que nós possamos revisitá-la, reler esse e todos os outros textos que nós lemos hoje, não somente agora no mês de dezembro, mas todos os dias. Porque se nós somos, se nós dizemos, ou se nós queremos ser cristãos, nós temos que promover o nascimento de Jesus nos nossos corações. Porque ele veio ao mundo, ele veio nos salvar, ele está concedendo a nós outros o direito de nos assemelharmos a filhos de Deus como ele. Cabe a nós honrarmos, termos de fato, empreendermos, completarmos os requisitos para podermos ostentar, receber esse título de filhos de Deus. Deus é nosso Pai, mas nós não somos filhos ainda dele. Então, meus irmãos, que Jesus nos abençoe. Pedimos permissão para encerrar essa reflexão de hoje, também sobre o Natal do nosso Senhor Jesus, e que todos nós empreendamos esforços, que todos nós honremos o título de cristãos, de católicos, de protestantes, de espíritas, de ortodoxos, de evangélicos, seja lá qual segmento do cristianismo nós estejamos a seguir, a pertencer, e que ele possa de verdade nascer em cada coração. E assim nós, humildemente reconhecendo nossos pecados, transformarmos-nos para uma nova vida. Então agradeço mais uma vez a atenção de todos, um final de sábado de paz, de reflexão, um domingo
de bênçãos e uma semana também de muitas realizações em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, uma boa noite a todos e que Deus nos abençoe.